Uma excelente terça para todo mundo, canal Time de Guerreiras chegando, porque agora é o seguinte, ó. Acabaram as férias de vez, tá? O canal voltou ativo ontem, beleza. Só que hoje volta a Superliga. O Fluminense só joga amanhã, calma, contra o Pinheiros, quarta-feira. Mas hoje já tem todos os outros jogos da rodada. É isso mesmo, o jogo do Fluminense ficou isolado para amanhã. Temos jogos hoje já para acompanhar, para ser calma, galera. Só que o tema desse vídeo é o seguinte: o que a gente pode esperar desse Fluminense ainda em 2025? E desse Fluminense eu quero dizer dessa temporada, tá? Que vai acabar ali por abril, maio, mais ou menos. O que a gente pode esperar desse time? Tem contratação, a Bruninha chegou, mais uma levantadora. Tem Copa Brasil, tem um segundo turno mais complicado do que o primeiro. Enfim, vamos dar uma olhada em tudo nesse vídeo aqui de análise do que esperar do vôlei em 2025. Antes, claro, os pedidos de sempre, pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente está quase batendo 1.200. Confere se você é inscrito. Eu sei que 80% do meu público que assiste aqui recorrentemente não é inscrito. Eu sei porque o YouTube me avisa isso. Então confere aqui se você é inscrito. Se não for, se inscreve para a gente chegar nos 1.200, faltando um pouquinho. Tá? A gente de pouquinho em pouquinho está crescendo para que o nosso vôlei, nosso futebol feminino tenha mais relevância aqui no YouTube de Fluminense. Deixa o like nesse vídeo, para quem abrir aqui o YouTube durante o dia, ser recomendado desse conteúdo, saber o que esperar do nosso vôlei em 2025. Quem sabe a gente não traz uma pessoa nova para acompanhar a modalidade. Se uma pessoa se converter a assistir o vôlei em 2025 por causa do canal, eu já me dou por satisfeito. Então deixa o like no vídeo para isso, ativa o sininho para quando tiver conteúdo você não perder. Por exemplo, hoje tem live, tá? Hoje à noite, 8h30, tem live. A gente vai estar fazendo react da rodada, porque a rodada vai estar rolando, né? A gente vai estar ali secando o SESI Vôlei Bauru, que vai estar recebendo o Barueri nesse horário da live. Já vai ter tido antes Sesc Rio, Flamengo e Brasília, e deve estar rolando Mackenzie Praia, Abel Mandavore em Minas, Osasco e Maringá, enfim, mas o nosso foco vai ser Bauru e Barueri, porque o Bauru, como a gente vai ver daqui a pouco, é um rival direto nosso, beleza? Então mais tarde tem live, a gente reagindo a esse jogo e fazendo já um pré-jogo ali de Pinheiros e Fluminense, já aquecendo as turbinas pro jogo de amanhã, beleza? Então ativa o sininho, que assim que essa live for ao ar, você vai ser avisado. Eu vou deixar aqui na descrição também o link dela. Ativa o sininho da live, que aí caso o YouTube não recomende a live para você pelo sininho do canal, pelo sininho da live você vai ser avisado com certeza, beleza? Tá aqui na descrição, vai lá, já deixa o like para chegar para mais gente e ativa o sininho lá da live de mais tarde, beleza? Galera, vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro, vamos dar uma olhada na tabela para saber como que acabou o 2024 do Fluminense em relação à Superliga. Assim acabou, tá? O primeiro turno da Superliga. Dessa vez foi certinho, a CBV conseguiu acertar o calendário. O primeiro turno acabou também com o primeiro ano da temporada. A gente tem calendário europeu, né? Começa num ano, termina no outro. E o Fluminense terminou em 6º lugar. Pela pontuação que fizemos, que é 21 pontos, foi uma das nossas melhores campanhas em primeiro turno. Só que o equilíbrio dessa temporada é tão grande que a gente acabou não ficando em 5º, como a gente já conseguiu ficar, e muito menos em 4º, que era o objetivo que eu, pelo menos, tinha traçado aqui no canal, que o Fluminense poderia chegar, e eu imagino que a comissão técnica também tenha traçado esse objetivo, tá? Eu tô cortando aqui da tela o Pinheiros e o Brusque, que estão na zona de rebaixamento, mas só pra você saber que são as equipes que estão aqui por enquanto. Mas o que importa pra gente por enquanto é isso aqui, ó. O que a gente pode analisar? O G6 está bem definido, tá? Como eu imaginei, do 7º para baixo seriam essas equipes mesmo, e teria um gap bem grande pro Big Six, como gostam de dizer os outros aí. Esse Big Six, que o Fluminense é o menor orçamento disparado dos 6, na verdade é Big Five, né? Mas o Fluminense tá ali. Do recorte do 6 pro 7º, a gente tem 8 pontos de diferença, então o Fluminense tá no bolo ali dos 6. A gente tá 2 pontos atrás do Sesc Flamengo, que é o nosso rival direto, e 3 pontos do G4, que é o SESI Vôlei Bauru. Lembra que eu falei que a gente precisa secar o SESI Vôlei Bauru? Então, eu acho que a nossa briga é com o Sesc Flamengo e com o Bauru. O Minas, o Osasco e o Praia não tão distante assim em pontuação, mas eu acho que são os 3 que vão disparar agora nesse segundo turno. São equipes que já pegaram entrosamento, já melhoraram. O Praia, então, nem se fala. O Praia só perdeu um jogo, justamente pro Bauru, que a gente vai secar. Mas o Osasco e o Minas são equipes que eu imagino que vão melhorar ainda a questão de entrosamento, vão melhorar ainda o seu rendimento, principalmente o Minas. O Minas aí em 3º, para mim, por enquanto, é momentâneo. Eu acho que vai ultrapassar o Osasco. Então, a briga do Fluminense, para mim, tá nesse bolo de SESI Bauru, Sesc Flamengo e Fluminense. Quem acompanhava o canal ano passado sabe que eu sempre mirei no G4. Eu vou continuar mirando no G4.
Só que agora eu vou ser um pouco mais pé no chão. Porque o quarto lugar era bom, a gente virar o turno no quarto lugar, porque a virada de turno define o confronto da Copa Brasil, né? Que é cruzamento olímpico. Como você pode ver aí pela tabela, a gente vai pegar o Minas, que é terceiro lugar, em jogo único, mando de quadra do Minas. Então eu tinha bastante essa vontade que o Fluminense ficasse em quarto lugar para que a gente tivesse o mando de quadra contra quem fosse na Copa Brasil. Agora que o foco é playoff, eu não tô mais tão apegado assim ao quarto lugar. Claro que a tabela planejada que eu mostro, todas as projeções que eu faço, vão continuar sendo pro quarto lugar, mas o meu objetivo, pelo menos o que eu vou torcer agora, é que a gente não seja o último do Big Six, basicamente. Eu vou parar de chamar de Big Six. Que a gente não seja o sexto lugar. Que a gente consiga ultrapassar pelo menos Bauru ou Sesc. Por quê? Se a gente ficar em sexto lugar, significa que nos playoffs a gente vai pegar Praia, Osasco ou Minas. E é isso que eu quero fugir. Além de ficando em quarto ou quinto, a gente vai pegar Bauru ou Sesc. E é o que eu prefiro, tá? São jogos mais equilibrados pro Fluminense. Apesar do nosso confronto contra o Bauru, a gente ter tomado 3-0 em casa, são equipes que o Fluminense consegue jogar mais de igual para igual. E no caso dos playoffs, que são 3 jogos, um em casa e um fora, e se cada um ganhar um terceiro jogo na quadra de melhor campanha, eu acho que não pesa tanto se o Fluminense for quinto lugar e não quarto. Pra mim pesa mais o nosso adversário ser o Bauru ou o Sesc, entendeu? Então, a minha projeção vai continuar mirando o G4. Acho que o Fluminense tem que mirar o G4, mas caso não chegue e termine em quinto, não é o fim da picada, não é o fim do mundo, tá? A gente continua pegando Bauru ou Sesc, vai fazer um jogo em casa e um jogo fora. Se não decidir a série nesses 2 jogos, faz um terceiro jogo fora, mas ainda assim joga um jogo em casa também. Acho que a gente vai bem nesse cenário. Então, eu vou botar a tabela planejada agora na tela, que é a tabela que a gente olha pensando em G4. Por quê, Rafael? Porque, se a gente vê, ó, os jogos do Fluminense estão aqui na esquerda, os jogos do Bauru lá no meio e os jogos do Flamengo lá na ponta direita. Em ordem, né? Aí a gente vê a pontuação planejada que eu planejei para cada jogo e lá embaixo o total. Por quê? O total tá 44. Porque normalmente, equipes que fazem 44 pontos conseguem o quarto lugar. Então eu fiz um planejamento aí do que cada equipe precisa para fazer os 44 pontos. E basicamente é o seguinte, equipes de sétimo para baixo, o Fluminense teria que vencer dentro e fora fazendo 3 pontos, não poderia nem levar jogos pro tie-break. Confrontos diretos contra Bauru e Flamengo, fazer 3 pontos em casa e 1 fora, podendo perder no tie-break fora. Lembrando que a gente já pegou de confronto direto o Bauru e o Flamengo em casa. Agora a gente pega os 2 fora, esse mês já. Os 2 esse mês, na verdade. O Bauru e o Flamengo a gente já visita esse mês. E as equipes em vermelho, que são top 3, não planejei, ponto, o que vier é lucro. Então é o seguinte, nessa conta, o Fluminense tá devendo 3 pontos, cadê meu mouse? Tá devendo 3 pontos, o Bauru tá com 4 pontos sobrando, e o Flamengo tá com 1 ponto sobrando, em relação ao que deveria estar, ao que está planejado, né? O Fluminense, nessa altura, por exemplo, deveria ter 24 pontos e só tem 21, então tá devendo 3. Como os jogos contra as equipes de verde, o Fluminense tem a obrigação de fazer 3 pontos, não dá pra gente recuperar esses pontos contra as equipes de baixo, né? A gente tem que recuperar esses pontos contra Bauru, Osasco, Flamengo, Praia e Minas. E você reparou uma coisa? Os 5 jogos são em sequência. Os 5 jogos são em sequência. E aí, a gente tem agora Pinheiros e Abel Moda Vôlei. São 2 jogos que o Fluminense tem que fazer 6 pontos. Não pode negociar ponto contra essas equipes. O Pinheiros amanhã, fora de casa. E o Abel Moda Vôlei, domingo, na Hebraica, em casa. Antes de pegar o Bauru, visita o Minas pela Copa Brasil. A gente vai falar disso já já. Mas aí, quando passar esse jogo da Copa Brasil, vai entrar na sequência. Bauru fora, Osasco em casa, Sesc Rio no Maracanãzinho, mas esse jogo é torcida única. Não se anime de ver o jogo no Maracanãzinho, porque é torcida única. Se você for e torcer pro Fluminense lá, esboçar reação, tiver algum acessório do Fluminense, camisa nem pensar, tá? Algum acessório, alguma coisa visível do Fluminense, você vai ser expulso do ginásio. Eu já cansei de ver isso no Tijuca, já vi no Maracanãzinho. Então a minha recomendação é que você não vá nesse jogo. É torcida única. Se você for, é capaz de você arranjar problema caso você seja descoberto. Voltando, Sesc Rio e Flamengo no Maracanãzinho, Praia Clube em casa e o Minas de novo fora. Então é o seguinte, os 3 pontos que o Fluminense está devendo, tem que recuperar nesses jogos aqui.
O que isso significa? Fazer 2 ou mais pontos contra Bauru e Sesc, fazer 1 ou mais pontos contra Osasco, Praia e Minas. Dessa forma, o Fluminense recupera a pontuação e consegue chegar, se mantiver o padrão de ganhar os jogos contra os times em verde, chegar nos 44 pontos. Os 44 pontos, na matemática histórica, nos coloca no G4. Então a conta é essa. Vamos dar uma olhada agora nos jogos desse mês, porque esse mês é decisivo. Esse mês já tem Copa Brasil e esse mês já começa a sequência desses 5 jogos pesados que a gente viu aqui. Olha aqui, ó. Pinheiros fora amanhã. A princípio, todos os jogos com transmissão do Sport TV 2, tá? Mas a confirmar. O de amanhã tá confirmado, Sport TV 2. Domingo. Gente, eu sei, no mesmo horário de Fluminense e Sampaio Corrêa, no futebol masculino em Bangu. É uma merda. Eu, inclusive, estarei em Bangu trabalhando pelo Jornada. Eu não vou ver esse jogo. Vou ver gravado depois. Eu vou deixar gravando aqui em casa na minha operadora de TV. E quando eu voltar, eu vou reassistir pra poder fazer o pós-jogo aqui pra vocês. Reassistir não, né? Ver gravado. Mas, enfim, seguindo. Depois do Abel, a gente viaja pra BH pra pegar o Minas. Vou falar de Copa Brasil já, como eu falei. Voltando pra Superliga, viaja pra pegar o Bauru no dia 21. Jogo importantíssimo. É o primeiro dessa sequência de 5 que a gente tem pra recuperar os pontos. Volta pra receber o Osasco dia 27, numa segunda-feira. E na sexta-feira da mesma semana, aqui no Rio, mas como visitante, enfrenta o Sesc Rio Flamengo no Maracanãzinho. Sempre bom reforçar esse jogo, a torcida única do Flamengo, tá? Então é o seguinte, mal voltou a temporada, o Fluminense já tem uma sequência de 6 jogos muito importantes. Os 2 primeiros, menos pesados, mas eu espero que o Fluminense faça 3 pontos nos 2, tá? A gente não pode levar nem pro tie-break, tem que somar 6 pontos nos 2, e aí começa a pedreira. O que é importante ressaltar é o seguinte, já olhando para fevereiro, e entrando no assunto Copa Brasil que eu prometi, caso o Fluminense vença o Minas, que é o que a gente espera, e classifique para as semifinais da Copa Brasil, as semifinais vão acontecer no dia 8 de fevereiro, lá em São José, Santa Catarina, na Arena Multiuso de São José, mesmo lugar que foi a do ano passado, e caso avance para a final no dia seguinte, dia 9. Então, logo depois desse Sesc Rio, Flamengo e Fluminense aqui, no Maracanãzinho, o Fluminense viajaria para São José para jogar a semifinal e, se tudo der certo, a final da Copa Brasil. Então teria mais esse intervalo aí na sequência da Superliga para jogar a Copa Brasil. Esse ano, eu provavelmente não irei para, caso o Fluminense esteja lá, eu provavelmente não irei para as semifinais da Copa Brasil, porque tem Fla-Flu no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, eu trabalho no Jornada KTO 1902, estarei no Maracanã trabalhando. Mas estou montando todo um planejamento para, caso o Fluminense esteja lá e caso o Fluminense vença a semifinal do dia 8, eu consiga ir lá só para a final dia 9. Não sei se é possível, tá? É uma logística complicada, requer muita energia para ir do Maracanã direto para lá viajando sem dormir e muito dinheiro também, que eu não tenho. Então, calma. É a minha intenção, mas não sei se será possível. Dito isso, desses 6 jogos aqui, eu infelizmente só estarei cobrindo em loco Osasco e Flamengo, porque Pinheiros é amanhã, não tive dinheiro para viajar. Abel Moda, domingo na Hebraica, é o mesmo horário do futebol masculino. Estarei no jogo do masculino. Minas e Fluminense em BH, além de eu não ter dinheiro, eu não conseguiria ir, porque na véspera tem jogo do masculino em Volta Redonda, e eu estarei lá, então na quinta eu estarei voltando de Volta Redonda, não daria tempo de voltar de Volta Redonda e ir para BH, mais um jogo que eu cobrirei de casa. Bauru é uma viagem muito complicada, é basicamente ir para São Paulo 2 vezes. Tem que gastar ali 6, 7 horas para ir para São Paulo, passar um dia em São Paulo e passar mais 6, 7 horas para ir de São Paulo para Bauru. Então, e mais a volta. Então, se eu não tinha dinheiro para ir só para São Paulo, para Bauru menos ainda. Aí 2 jogos seguidos no Rio, que a data do masculino não atrapalha, um jogo na segunda, um na sexta, estarei presente nos 2. Essa é a minha agenda de janeiro. Beleza, gente? Agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês estão esperando agora para 2025? Eu não comentei muito, mas tem a volta da Bruninha. A Bruninha só pode jogar a partir do dia 18. Então a Bruninha volta contra o Bauru. A Bruninha vai perder o jogo contra o Pinheiros amanhã, vai perder o jogo contra o Abel Moda Vôlei domingo e vai perder o jogo da Copa Brasil contra o Minas em BH. Esse jogo seria bom ter ela, hein? Mesmo que ela estivesse em ritmo ainda, seria bom tê-la no banco para a inversão de 5-1. Mas o Si, não, a gente não trabalha com Si, né? A informação é, ela pode jogar a partir do dia 18 e o jogo contra o Minas é dia 16. Então,
Contra o Bauru dia 21, ela já estará apta. Comenta aqui se você tá animado com o retorno dela. Comenta aqui o que você tá achando que vai acontecer com o Fluminense esse mês, porque só tem jogo decisivo. Sua expectativa para esse ano. E fica aqui o convite, mais uma vez, para mais tarde você chegar junto com a gente na live. Tem ficado um público bem bacana na nossa live, a gente tem trocado uma ideia ali, eu e o chat, bem maneiro. E hoje vai ter o react do jogo do Bauru contra o Barueri, a gente assiste junto, vai comentando. Vamos saber como é que vai ficar a tabela e vamos comentando meio uma espécie de pré-jogo, né? De Pinheiros e Fluminense, já que é a véspera do jogo. A gente vai falando ali de provável escalação do Fluminense, de provável escalação do Pinheiros. Vamos trocando essa ideia junto na live mais tarde, às 8h30 da noite, beleza? Pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, pra gente bater 1.200, estamos com essa meta, para você deixar o like nesse vídeo, para mais gente durante o dia que vier aqui no YouTube consumir Fluminense, consumir esse vídeo também, ativar o sininho do canal, para quando eu abrir essas lives ou postar vídeo, você ser avisado na hora e não perder nada, não perder conteúdo nenhum do vôlei e do futebol feminino, tá? Lembrando que aqui no time de Guerreiras a gente cobre os dois times. E se você quiser contribuir financeiramente com o canal, você tem duas formas. Aqui tá passando embaixo as duas, ó. A primeira delas é você sendo membro do canal. E não é um membro aqui do YouTube. É um membro lá do Apoia-se. Você vai no site apoia.se/time de guerreiras e você consegue fazer sua assinatura de membro lá. Você escolhe o valor, não tem valor fixo. A partir de R$2 você consegue ser membro. E aí você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde tá a galera que já apoia aqui o canal. Tá a Sharon, que fala bastante de futebol feminino. A Belly, que fala do feminino do vôlei. O Marcelo Neves, que é setorista do Fluminense, o Daniel Kaiser, que é narrador, essa galera toda tá lá também, que apoia meu trabalho. Você pode se juntar a essa galera para comentar o vôlei e o futebol feminino lá com a gente, beleza? E se você não quiser ser membro, mas quiser dar uma ajuda aqui pro canal, para que a gente possa tentar, por exemplo, viabilizar a saída para a Copa Brasil, a gente tem o nosso Pix. A chave Pix é o e-mail do canal, timedeguerreiras@gmail.com. Se você quiser dar um apoio pontual ali, só um apoio pontual, sem assinatura, você pode mandar o seu Pix pra gente, que vai ser muito importante aqui pra estrutura do canal, porque além de viagens, a gente tem que pagar os equipamentos, essa plataforma aqui que eu tô usando é paga também, a plataforma de edição de imagens, enfim, quase tudo que a gente usa aqui é pago, então além de poder viajar, você ajuda a gente a manter o canal funcionando, já que o canal ainda não é monetizado pelo YouTube. Quem monetiza o canal são vocês, membros do canal, e aliás, fica meu obrigado a quem já é membro aqui, muito importante também, beleza, gente? É isso, vejo você mais tarde, tá? 8h30, live aqui no canal, reagindo ao jogo do Bauru e fazendo o pré-jogo de Pinheiros e Fluminense, beleza? Um beijo, um abraço a todos e valeu!